Especial 70 anos Rádio Cultura. Quanto mais cultura, melhor. Seja bem-vindo ao podcast especial dos 70 anos da cultura. E assim, gente, o público já sabe que hoje o nosso bate-papo é mais intimista. Nós vamos falar aqui sobre nós, sobre o nosso trabalho, sobre a Rádio Cultura, os 70 anos. Eu quero que vocês já parem para pensar algumas histórias que vocês já viveram aqui. Eu sei que tem alguns que têm mais tempo de casa, outros menos tempo, mas eu tenho certeza que no rádio acontece tudo. Então a gente sempre tem história, né? Quem quer começar? Vou abrir espaço primeiro pro Tirso Neto ou pra Regina, que tem mais tempo de casa, e eu, caçulinha da casa, vou ficar por último. Vai pensando aí, Beto. Sim, Vai sim. pensando. Naya, tem muitas histórias, né, muitas lembranças. Eu entrei aqui em 1º de janeiro de 97 e durante toda essa trajetória já trabalhei em todos os horários, né, como operador de som na época do AM ainda, né. Quando teve a migração para o FM, eu fui o primeiro, eu e o Daniel Laranjeira, hoje mora em Brasília. Eu Fomos os primeiros a falar quando passou para o FM, né? Vocês estavam no ar. Gente, uma curiosidade que eu também estava nesse momento. Foi muito legal, um evento muito especial, que a gente estava em outra localidade, um hotel aqui de Catalão, né, fazendo o lançamento, mostrando a marca nova da cultura, que tudo ia virar, né, do AM pro FM. E nos estúdios estava o nosso querido Tirso com o nosso colega Daniel. E na hora a gente fez como se fosse uma virada de ano, né, dos fogos, aquela festa que eles entraram no ar. Foi muito bom mesmo. Foi, você lembra? Foi maravilhoso. Eu sempre converso com ele pela internet, que ele mora em Brasília, e a gente está sempre lembrando desse momento, sabe? Um momento inesquecível, né? Vamos ficar para a posteridade, né? Exatamente. Com essa migração do AM para FM. Mas eu tenho muitas histórias, Nari. Deixa eu ver se eu me lembro de alguma aqui, para a gente ser para resumir bastante, né? São muitas histórias. Eu me lembro que uma vez eu era repórter do apresentador do jornalista, chamava Paulo César. Né? Hoje ele ainda trabalha numa outra emissora e tal, meu amigo. E ele falou: Tirso, corre lá no presídio que tá tendo uma rebelião lá. Eu peguei, na época, na moto, né? Peguei a moto e fui, já liguei o celular, já entrei, já fui caminhando pro rumo do portão. E a hora que eu tava indo pro rumo do portão, eu escutei um tiro, deram né? E o policial: sai daí, você tá louco, você tá daí, tudo ao vivo. Paulo, eu tô me retirando daqui porque acabou de sair um tiro aqui. Então... Aí eu me recuei, Nossa, né? Você sabe dessa história não, Regina? Eu acho que o Tirso me contou uma vez. Aí eu fui lá pro meio da rua, né? Você ficou na linha de fogo, então. Fiquei quase que na linha de fogo. Fui lá pro meio da rua, onde eu fiquei mais tranquilo. Aí, tremendo todo, né? Tremendo todo. Com certeza. Mas depois tranquilizou. Então é uma das muitas histórias que a gente já passou por aqui. Mas o jornalismo é isso, né? O Tirso, ele tá nas ruas, vivendo aí as experiências. E é o feeling, né, do jornalista, de estar no momento certo, na hora certa, esse calor do momento. E o interessante é que o rádio, ele não dá espaço para se programar tanto, para fazer aquela... 1, 2, 3 e vamos de novo. No ao vivo, vale tudo. É na hora. É na hora. Ali, né? Então tem que ter jogo o bom de cintura. do rádio é isso, é maravilhoso. Exatamente isso que eu ia comentar agora. O tanto que é interessante isso no rádio. Por isso que o rádio não acaba nunca, gente. Exatamente. Não vai acabar. Eu já tenho 8 anos, né? Fez 8 anos, até comemorei. Eu amo trabalhar aqui. Eu sei, pra mim você gosta. É minha segunda casa. Sim. Gosto de todos aqui, de coração. E também, assim, é muito interessante que quando eu vinha trabalhar aqui, nunca tinha trabalhado em rádio. Eu tinha aquela visão desde criança, que era tudo diferente, O sabe? que você imaginava quando você era criança? Não, eu me lembro, eu era bem pequenininha, minha mãe falava assim: os locutores estão dentro do rádio. Terminou o programa, vamos sair. E eu era pequenininha. Você imaginava lá dentro do aparelho? Dentro do aparelho, aquele rádio vermelho, grandão. antiguíssimo, grandão, assim. Eu ficava lá toda curiosa e amava ouvir os locutores despedindo. E até hoje, isso foi crescendo dentro de mim. Eu fico assim, todos os dias estou lá fazendo café e ligada. O que vai começar, o que vai falar. E o que foi pra você passar dessa menininha que imaginava que as pessoas estavam dentro do rádio para estar aqui nos bastidores do rádio, porque ela cuida de todos aqui. É muito bom, assim, ó, é muito emocionante. Todos os dias é diferente. Manteve a sua paixão? Manteve. Eu chego aqui, eu penso em um por um, assim, ó. Que bom. Se tá bem, eu até converso com o Beto, às vezes eu penso assim: nossa, será que eu tô sendo enjoada?
que eu chego, tu tá bem e tal, pergunto para outro. Já teve uma vez aqui também de o Júnior Moura, que trabalhou aqui, chegou na cozinha, Regina, eu tô tão mal, eu queria que você fizesse um chá para mim. E a gente tinha um pezinho de boldo ali. Você não se importa, não? Eu falei, de jeito nenhum. Corri lá, fui, fiz o chazinho. Então, assim, eu penso em cada um aqui. Que bacana. Porque é importante todos estarem bem. Eu sempre falo pro Tirso, né? Aqui é o lugar que a gente passa muito tempo aqui dentro. Mais do que com a família. Mais do que com a família. Então, a gente tem que estar bem, né? Com um sorriso no rosto. Sim. Atendendo todo mundo bem. Isso é muito importante. E algo que eu acho muito bom, muito particular do rádio, é exatamente isso. Os ouvintes, mesmo não vendo, né? Agora com a internet tem mais essa intimidade, mas só escutando, os ouvintes, eles se sentem pertencentes, se sentem em casa, se sentem acolhidos, se sentem amigo, família. né? Sabe o que eu acho Amigo. interessante também, nesses 8 anos? Eu fiz tanta amizade. Olha aí. Que ficaram, assim, aquelas amizades. Não dá nem para citar nomes, mas todos os ouvintes, assim, aquele carinho com a gente. Sim. Já teve pessoas que trouxeram presente. No meu aniversário, é maravilhoso. Todos falando ali, dando parabéns. Você já deve ter ouvido. Sim. Falar muito, Regina. Mas então, como assim, é que não escuta fica da um Regina? carinho tão grande. E o legal é isso, porque assim, o rádio, ele traz isso e é bom as pessoas saberem, através de nós, que aqui dentro também é assim. Exatamente. Antes de vocês entrarem na primeira rodada, né? Com o Fernando, a Assis e a Rose, a gente estava falando disso, de como aqui nós temos esse ambiente, né? Com certeza. Nós ficamos aqui o tempo todo quase. Tem gente que até brinca que exatamente. dorme aqui, né? Então, que seja assim. É a segunda casa. É a segunda casa. E isso... Eu me sinto assim, porque é tão bom aqui. Não, e 70 anos, né, Regina? Nossa, é muito E assim, bom. não Tem é que ter muito da carinho noite com a pro cultura dia. mesmo. E eu gosto muito também. O Vitor é muito assim, nossa, é uma pessoa maravilhosa. É um chefe que a gente tem maior carinho também, maior respeito. Legal. Beto, você estando aqui há menos tempo, você já sentiu isso que a gente tá falando aqui? Demais, né? Você perguntou de histórias, daí eu não tenho talvez uma história, eu tô construindo a minha história na cultura, acabei de chegar, né? Mas uma coisa que eu acho bem interessante, para mim, que eu comentei até com o Eliomar, que é o nosso diretor artístico, esses dias, que antes de eu vir para a cultura, eu tinha meio que perdido aquela paixão, aquela coisa, sabe, pelo rádio, por a gente ter passado em vários lugares que talvez se sentia um pouco oprimido ou não reconhecido da maneira que a gente gosta. E quando eu vim para a cultura, essa chama se reacendeu. Isso para mim foi muito legal. Né? Então aqui não foi a primeira dentro rádio de mim eu que fico você emocionado. trabalhou? Não. Então já tem um tempinho aí. Eu comecei no rádio com 16 anos. Nossa, tem uma Né? história. Tem. Interessante. Todo locutor tem uma história na infância, na adolescência com Deixa eu te rádio. contar uma história bem interessante. Isso aqui você vai achar interessante. Já achei a história, fala. Quando eu tinha 8 anos de idade, que eu aprendi a ouvir rádio com meu pai. Então eu era sempre em fazenda e tal. E aí eu acordava com meu pai ouvindo rádio, com o rádio ligado de madrugada. Então naquele tempo não era forte o FM, né? Era mais o AM e tal. E a gente ouvia as rádios de Brasília, aquela AM e tal. E aí eu me identifiquei muito com um locutor, que se chama Maurício Fares. Naquele tempo a gente ouvindo rádio e tal. E eu nem poderia imaginar em momento algum que no futuro eu ia dividir estúdio com ele. Nossa, olha que plot twist. Entendeu? Olha então, eu admirava demais o Maurício Fares. Que mundo que não gira e capota, né? E aí passou o tempo, e aí um belo dia eu me pego junto com ele dentro do estúdio de uma rádio trabalhando. Quando a sua ficha caiu nesse momento, você pensou assim... Eu fui em lágrimas, porque me veio toda aquela coisa de infância, do rádio e tal. Eu falei, cara, olha o que está acontecendo. Sim. Entendeu? Então ali eu acho que ali fortificou mais ainda, raizou mesmo o amor pela comunicação, pelo rádio e tudo, né? E que bom saber que quando você, então, entra na cultura, também volta a chama, né? Exato, porque a Rádio Cultura ela trouxe para mim aquilo que eu sempre esperei de uma comunicação, da família do rádio, sabe? Da maneira que você é tratado, da maneira que você é recebido. Esse cara aqui, Tirso Neto, Tirso Neto esse cara me deixou o primeiro ele é um dia, ícone. primeiro dia que eu cheguei, eu falo que ele é como um irmão para mim. Obrigado. Neto e eu comentei já aqui nos bastidores sobre isso, que no dia que eu cheguei, esse cara me abraçou de uma maneira assim que ele nem imagina, sabe? A gente saiu na unidade móvel da rádio, foi fazer um flash, você lembra disso? Foi fazer um flash, você sabe, porque eu me coloco no lugar da pessoa. Tirso apoia a gente eu quando pensei, a gente se fosse eu no lugar dele, eu queria ser bem tratado, né? Sim. Então a gente tem que fazer isso. Exatamente. Então assim, ali eu comecei a conhecer a cultura, porque eu tinha acabado de chegar. Foi no dia que eu cheguei.
Aí eu comecei a conhecer... Opa, aqui tem uma coisa diferente. Aqui tem uma coisa diferente, né? E aí foi passando para Regina, que me recebeu muito bem. O Eliomar já conversava antes. Outro dia, o ouvinte falou assim que a cultura, né, Tirso, que é diferente, que chega, que é acolhido, assim, é bom, dá vontade de ficar aqui. Olha. Mas a gente sente assim, não é? Exato. Que é muito Vocês bom. que estão no dia a dia, vocês acham que esse é um dos segredos para a cultura estar completando 70 anos? Com certeza. Sim, com E o que Eu mais acho vocês que- acham que Eu acho que a tem de- credibilidade que a cultura passa na Imparcialidade, informação, a né? imparcialidade, esse compromisso com a verdade, sabe? E a maneira de tratar os seus ouvintes da mesma maneira que trata também os seus colaboradores. Eu acho que isso é a receita indispensável para completar 70 É o anos. segredo da cultura. Né? Cada dia melhorando mais com os ouvintes, porque só quem está aqui dentro mesmo para saber é ótimo, é maravilhoso. E vem cá, a cultura sempre, né, mantém essa credibilidade, esse carinho, que já virou a cultura da cultura. Mas agora, com a casa nova, o que vocês estão sentindo, assim? Era o plus que faltava? Porque olha isso, emocionante, gente. é maravilhoso. Que maravilha. Empolgação, energias Eu mesma renovadas, adoro, né, assim, Tirso? é tão bom, sabe? Dá pra ficar conversando sozinha nos corredores. Não é? É Parece que você muito entra no bom. mundo da magia, nesse Exatamente. corredor ali. Exatamente. Jardim, às vezes eu me pego conversando com as plantas. Não, é o segredo. Muito bom. A cultura, É o ela segredo. caprichou em tudo, né? Sim. Então, assim, tá tudo muito, muito lindo, muito belo. Então, isso é muito bom, isso é muito gratificante. Tanto para quem chega, que é ouvinte, e para quem trabalha. Sim. Porque a gente se sente muito bem acolhido, muito bem... O suporte é... Sabe? Então, assim, isso A é gente quer dar o muito... melhor da gente. Exatamente. Isso, o Tirso falou uma coisa que é muito chave, assim. A gente que é comunicador, quando você é bem acolhido, você tem estrutura para trabalhar, você dá o máximo. Sim. E eu acho que a gente tem que dar o máximo naquilo que a gente chega com gosta. muita vontade Exatamente. de trabalhar mesmo. É aquele De quantas horas para incentivo, falar? É muito bom. Tem que começar o programa logo. Eu tô com saudade de voltar pro rádio, falar com os meus ouvintes. Então, cada carinho demonstrado pelo ouvinte, sabe? A gente se empolga cada vez mais. A estrutura, o carinho, tudo a maneira que a cultura trata a gente, Sim. o colaborador, faz com que a gente dê o máximo e queira buscar cada vez mais, inovar, aprender mais, para oferecer mais. Porque a gente sabe que ela oferece também, né? Ô Tirso, você tá aqui tem quantos anos? Eu, 28 anos. 28 anos de 70. É um tempinho bom. É um tempinho bom, né? Você viu as transformações físicas, de sintonia, né? Então, De AM para FM. De AM pra FM, Viu né? colegas chegando, saindo, saindo, voltando. alguns nos deixando, né? Sim. Como alguns exemplos, Farid Narres, que foi um professor para todos nós, Regina, eu tenho certeza que eu via ele, Wilson Naves, Batuíra Borges, Jota de Oliveira no esporte, são esses alguns que nos deixaram, que Sim. foram para o andar de cima. Sim. E alguns que saíram da emissora, mas a gente encontra aí, sempre na rua, né? Amizade com todo mundo, não tenho inimizade com ninguém, sabe? Não tem aquele negócio de ciúme, inclusive das outras emissoras, a gente procura respeitar e ser respeitado. Tem uma história agora que aconteceu essa semana, até comentei com você fora do ar, eu achei super interessante. Eu sou o cara das histórias, então essa aí é a Sim. última, é a Não, mais pode recente. É a mais recente. A gente estava no estúdio ali e um vereador que foi reeleito entrou lá no estúdio, radialista, né? Cara respeitado, até meu amigo, mandar um abraço para ele, Cláudio Lima, e ele já foi narrador de rodeio. No final da entrevista, ele falando e olhando assim o estúdio, né? No final da entrevista ele falou assim: gente, eu já rodei esse Brasil todo narrando rodeio, já estive em tudo quanto é rádio que vocês pensarem, mas o estúdio melhor do que esse eu nunca vi na minha vida. Olha É o melhor só. estúdio do Brasil, ele falou. Olha só. Aí eu falei, poxa, então é por isso que a gente faz as coisas aqui com amor, porque a gente tá uma estrutura dessa, a gente não dá o melhor da gente, é demais. Ah, não tem como, né? É Não tem muito como. bom. Tem que... São vários elogios, são vários ouvintes que a gente recebe aqui, que inclusive, falando de histórias, uma senhorinha que falou que adora quando ela chega ali. Eu tô sempre lá no jardim, aí eu dou um bom dia para ela, um sorriso. Ela, ai gente, até aqui de fora é uma paz. Ela falou, isso aqui é muito bom. Eu convido para entrar, para tomar um cafezinho, é muito bom mesmo. São muitos desafios, né, que a gente vê que foram superados ao longo dos 70 anos. E a gente fica pensando, e daqui para frente, né? O que vem a esse gente... pensamento mesmo. Não é? E o que vocês, estando aqui, independente da quantidade de tempo de casa, independente do que quer que seja, o que vocês param para refletir um pouquinho assim lá no coração? O que vocês pensam para os próximos 70 anos?
né? O que pode vir aí para o rádio, não só para a cultura em si, mas para o rádio, para a comunicação, para o jornalismo, né? Para a questão da comunidade, porque nós estamos falando coisas tão importantes, coisas de cidadania, né? De sentimento de pertencimento de comunidade, e a gente sabe que os desafios lá fora estão complicados, as pessoas estão sendo cada vez mais, assim, desrespeitosas, enfim, a gente sabe. O que vocês acham? São tempos difíceis, né? São tempos difíceis. Eu acredito que o rádio ele nunca deve parar de se inovar, como vem se inovando. Acho que é por isso que o rádio ele sobressai sobre o jornal, sobre a televisão, porque ele está sempre se inovando. Quem diria que alguns anos atrás, que nos dias de hoje, o rádio está dentro das plataformas digitais? Sim. Então a gente não para de se inovar. Eu acho que o comunicador ele nunca deve perder o amor pela profissão, exatamente. A vontade de se comunicar, né? Isso tem que ser... Porque se ele perder, ele tem que parar de fazer rádio. Né? Porque tem que ter aquela paixão, tem que ter aquele amor acima de tudo, né? E a rádio em si, a estrutura em si, se inovar. E isso vai depender de cada década, do que vai trazer o tempo, né? Vai sendo com aquilo que vai aparecendo. Se continuar assim, com o amor do profissional, com a estrutura física em si se adequando, o rádio não tem limite. Mais, cada vez melhor. Cada vez mais, eu acho que... Aí é só esperar a surpresa do futuro. Não perder a essência, né? Não perder a essência, exatamente. Acho que é isso. E esse exemplo, esse legado que a gente vai deixar, daqui a alguns anos vão ser outras pessoas que vão estar aqui. Sim. Espero que eles estejam de coração igual a gente. Então, e a gente quando faz certinho, assim, entre aspas, né, com aquela coisa certa, com amor, tudo organizado, as pessoas que vão vir depois de nós, vão vir já com aquele pensamento positivo. Nossa, é verdade. Que legal, o pessoal lá era tão gente boa, fazer uma rádio, então eu quero fazer assim. Sim. Tanto que todos que chegam, né, igual o Beto, encontra a gente aqui bem preparado, né, para recebê-los, para a gente passar uma energia positiva, energia trabalhar com vontade. É verdade, gera inspiração, né? Sim, por isso que eu acho que a gente tem que fazer com muito amor, né? Para alguém que olha pra gente, se inspire, leve coisas boas adiante, né? Hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas na comunicação despreparadas. Infelizmente, a gente vê isso, né? E aí a gente pensa assim, poxa, por que não se prepara? É algo tão bom de fazer, algo tão gostoso de fazer, né? Sim. Por que tá ali? Às vezes eu me pergunto, por que tá ali? Por quê? Financeiramente? Sei lá. Eu também, bastante. Porque é uma coisa que se faz com tanto amor. Viver só para pagar boleto, né? Exato, não tem graça. Não tem graça. Então, eu ouvi uma frase que eu nem sei de quem mas que diz assim, se você fizer aquilo que você gosta com amor, você não trabalha. Você se diverte. Eu não sei quem foi que escreveu isso, quem foi que disse isso, mas eu já ouvi isso, eu acho bem interessante. É uma filosofia muito interessante. Então, assim, faça com amor. Eu comentei com ele, o Mário Santos, esses dias, eu falei, chegar um momento em que eu deixar de fazer rádio com amor, eu paro. Porque eu vou estar prejudicando a mim e a empresa que eu vou estar ligado. Exatamente. Entendeu? Então, assim, enquanto eu tiver amor no rádio, eu vou fazer com muito amor, com muito empenho. Vai fazer tem que ser com amor, né? Não, e isso é uma particularidade que eu já passei por vários tipos de mídia. Já trabalhei em revista, em impresso, em TV. No rádio, gente, é diferente. Existe esse amor enraizado, é uma coisa bonita de ver. Isso não pode morrer mesmo não, Beto. Não pode. Isso é muito diferente. Você vê um comunicador e fala, vou parar de fazer rádio. Ele não fica muito tempo longe do rádio. Ele volta. Ele volta. É uma coisa que puxa de volta. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigado. Parabenizar pelo trabalho de vocês, né? Que é muito importante. Catalão precisa. Não só Catalão, né? Todas as cidades que escutam, né? Através do aplicativo, do site, da própria sintonia. Então, assim, é um trabalho fundamental de cada um de vocês aqui. Especial 70 anos, Rádio Cultura, uma das emissoras da Fundação Frei João Batista Vogel.